Ok, vamos começar o segundo módulo do nosso curso de Mística, Descobrindo o Tânia. Agora a gente vai falar sobre a impressão do Tânia, que isso representa algo muito importante. Depois que passamos o Daf Ashar, que nós chamamos que é a página de rosto do Tânia, que nós usamos 4 aulas para explicar. A página de rosto, na verdade, umas 4 linhas que o Tânia fala, mas que isso, poucas palavras, mas que representa muito, tem um conteúdo muito grande. Como a gente usou 4 aulas para explicar tudo, qual que é o propósito do Tânia, em que está baseado o Tânia, né? Tem um versículo na Torá que fala que está muito próximo de ti, né? Na ação, na fala e no coração. E a gente explicou um pouquinho disso, que todo o Tânia foi escrito para explicar justamente esse versículo, como realmente a Torá diz de maneira tão categórica e uma afirmação tão clara, que toda a Torá, em todos os seus aspectos, pensamento, fala e ação e até coração, está muito próximo da pessoa. Obviamente que a gente não entende isso tão facilmente, para isso o próprio Alter Rebbe precisou um livro inteiro para explicar, que é todo o Tânia. E a gente explicou também qual que é o estilo da Hassidut, que o Alter Rebbe, ele fundou a Hassidut Chabad, que é o caminho longo e curto. O caminho é difícil, né? Exige muito, mas isso é um caminho efetivo. E todas as aulas que a gente seguiu isso, agora, o que acontece? De tudo isso a gente vê que o Tânia, na verdade, não é mais um livro na biblioteca judaica que foi escrito por um autor. Na verdade, isso representa uma luz nova, é uma revelação divina que está acontecendo aqui, né? Não é, na verdade, simplesmente um ser humano que está... Na verdade, é uma revelação de cima, que o primeiro Rebbe foi o meio pelo qual Deus está revelando essa filosofia, que isso, na verdade, tem a ver com preparar um mundo, certo? Para recebermos Mashiach. Na verdade, isso como a gente vai ver agora. Ao ponto que nossos sábios, eles falam, os Rebbeim falam, que o Tânia é comparado com a revelação que Deus teve no Monte Sinai. Né? Assim como no Monte Sinai Deus deu a Torá, e a gente fala que a Torá que a gente recebeu no Monte Sinai é a Torá revelada, tá? Nós também tivemos a outorga da Torá oculta, da Primiuta Torá é chamado, da Torá, da interioridade da Torá, que isso é o Tânia. Na verdade se fala que o Tânia seria as segundas tábuas da Torá, assim como na Torá original, quer dizer, a Torá revelada, né, tem as primeiras tábuas, que foi recebido por Moshe, só que quando ele viu o povo fazendo idolatria, ele quebrou as tábuas, e aí Deus deu umas segundas tábuas. Assim também na Torá, da Primiuta Torá, na parte mais oculta da Torá, também tem as 2 tábuas. A primeira tábua foi Rabbi Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar, esse que escreveu o livro, né, fundamental da parte mais íntima, mística da Torá. Rabbi Shimon Bar Yochai, um grande sábio, um gigante. Isso foi como as primeiras tábuas, e o Tânia seria como as segundas tábuas, que na verdade as segundas tábuas é aquela que veio ao mundo na prática, que é sabido que com ela veio toda a Torá oral, os Midrashim, porque a primeira tábua era só os 10 mandamentos. Na segunda Torá veio acompanhado, quer dizer que Flaim Letushia, na verdade, veio de maneira completa e desceu até todos nós aqui, né? Chegou a afetar cada um de nós. Muito bem. Então, para explicar isso, o que representa o Tânia e tudo isso, a impressão do Tânia, a revelação divina que isso significa, existe uma regra. Deus, ele criou o mundo Zeleumatzeh. Quer dizer, Zeleumatzeh, a força do bem é equivalente à força contrária. Quer dizer, Deus criou o mundo equilibrado. Na verdade, isso tem a ver com o livre-arbítrio, na verdade. Que um dos fundamentos do judaísmo é o livre-arbítrio, que Deus não
ele não se intromete, vamos dizer, entre aspas, na escolha da pessoa. A pessoa tem a liberdade de escolher o caminho que ela quer seguir. E para isso acontecer, Deus ele criou o mundo de uma forma que o bem e o mal estão equilibrados. Porque se o lado bom prevalecesse sempre, se você visse com seus olhos claramente que o lado bom, esse é o caminho, e o outro lado não tem nada a ver, certo? Então, não tinha escolha, que o ser humano não precisa nem escolher. É como se dá para uma pessoa escolher um diamante e areia. O que você escolhe? Não tem escolha aqui, você não precisa escolher, já está escolhido, não é? Agora, se eu te dou diamante e outra algo precioso que é equivalente ao diamante, aí você tem que escolher, aí, né? Porque são mais ou menos equivalentes, então aí a escolha vem de você. Então, na verdade, Deus quer que cada um tenha a livre escolha. Então, por isso ele fez com que a força do bem e a força contrária seja equivalente, né? Porque aí você vai escolher. Você vê que de vez em quando também o lado negativo tem força, existe a magia negra, existe o lado negativo, certo? E que também atua no mundo, certo? E a gente tem que, na verdade, escolher. Tem um lado bom e tem um lado, certo? Então o que acontece? Quando vem uma revelação muito grande, assim funciona a regra. Se você olha na história judaica, quando vem uma revelação muito grande no mundo, tem antes uma ocultação muito grande, tá? Ou seja, ela é introduzida com uma ocultação muito grande, que depois, justamente, vem a revelação. Por quê? Porque o lado negativo, quando vem tá para vir uma revelação muito alta, o lado negativo tenta de tudo para impedir. Então aí começa a ter dificuldades, ocultações e obstáculos, etc. E depois isso é tipo uma introdução para uma luz muito grande que vem, tá? Como a gente, talvez é a Tânia, não sei, ou talvez é o Mário, ok? Sim, tá bom, como a gente vê a história do povo de Israel, né, durante todas as gerações, né, a gente percebe essa dualidade que primeiro tem, quando antes de vir uma revelação muito grande, certo? Teve uma ocultação muito grande. Assim funciona em geral, tá? Vamos dar alguns exemplos aqui. Opa. Vamos dar. Ok, deixa aqui. Então, na história do povo judeu, nós vemos isso como a introdução de uma revelação muito grande está ligado com dificuldades, ocultações, luta, auto-sacrifício. Começando dos 10 testes que Deus fez a Avraham Avinu, nosso patriarca. Avraham foi o primeiro judeu, ele que reconheceu Hashem, ele sozinho, ele era uma pessoa muito inteligente, e ele sozinho, sem que tivesse uma revelação de cima, ele começou a analisar como eram as coisas. Toda a sua geração servia a ídolos, servia estátuas, imagens, e Avraham começou a se questionar. Ele não aceitava assim, na boa, as coisas porque falaram, porque ele começou a analisar, e ele chegou numa conclusão intelectual que tem um Deus. E aí, quando ele chegou nessa conclusão, ele decidiu que ele vai se dedicar totalmente, full time, 100% para Deus, tá? Custe o que custar. E isso foi a tal ponto que o seu pai Terach era um idólatra, né? E quando ele viu que o filho dele está andando nesse caminho, está negando tudo o que era para eles, o que era aceito para eles como, né, como certo, né? E vem o Avraham, o filho, está negando tudo isso. O que ele fez? O próprio pai denunciou o filho para o Nimrod, o rei, né? Que ele está indo contra a nossa fé, tudo que a gente, toda a nossa tradição, né, de idolatria e tudo. E o que acontece? O Nimrod pegou o Avraham e falou: ou você
volta atrás do que você está fazendo, ou você vai ser jogado numa fornalha, no fogo. E Abraão falou, pode me jogar no fogo. Né? E o que aconteceu? Aconteceu, ele realmente foi jogado no fogo e milagrosamente ele sobreviveu. Quer dizer, Deus fez um milagre. O irmão dele, o que aconteceu? Sim, o irmão dele já foi outra história. O irmão era meio em cima do muro, ele não sabia quem era certo. Se esse vencesse, sabe aquele torcedor que não tem time? Se esse vencer, eu sou esse. Se o outro vencer... Então, esse era o irmão de Haran, chamava Haran. Irmão de Abraão. Haran? Haran, com rei. Rei. Não Het. Nem sofito? Não, Nun. Nun, Haran. Aí ele falou, ele viu, queria ver o que ia sair dessa história. Tem Abraão e o pai, né, que estava, o rei, então quando ele viu que Abraão saiu ileso, então o rei perguntou, e você está em que lado? Ele falou, não, do Abraão. Aí ele foi jogado no fogo, só que ele morreu. Isso, o Haran, o irmão de Abraão. Ok. Tá, e depois, a vida de Abraão estava cheia de testes. Esse foi o primeiro teste, que mesmo que Deus não tinha se revelado a ele, nunca, ele estava pronto a isso. E aí Deus finalmente veio se revelar a Abraão e deu para ele o mandamento. Aí começou os testes e desafios na vida de Abraão. Deus falou para ele, vai para a terra de Canaã, deixa seu lugar. Isso já é por si só um teste. Ele, sem hesitar, sem pensar duas vezes, ele saiu do seu lugar e foi até onde Deus ia mostrar. Deus nem falou para onde é. Imagina, você está saindo, se mudando, sem saber para onde você vai, certo? Mas Abraão confiava em Deus. E ele foi. Depois, quando ele chegou finalmente no destino, Eretz Canaan, o que aconteceu? Lá tinha uma fome total. Estava uma seca. E Abraão logo teve que sair de lá, para o Egito, por causa que não dava para sobreviver lá. Quer dizer, Deus já me manda para vir aqui, mudar do meu lugar, nem me falar para onde é. Depois, quando finalmente eu chego no destino, ele fala já, ele não tem comida. Que história é essa? Então, mas mesmo assim, Abraão foi para o Egito, e a Sara foi pega pelo faraó, e óbvio que aconteceu um milagre, não aconteceu nada com a Sara. E todos esses testes que Abraão foi passando, na vida dele foi testes atrás de testes, até o teste mais difícil que Abraão teve que passar, que é quando Deus falou para ele, pegue seu filho, aquele que você ama, o Yitzhak, e eleve ele no sacrifício. E Abraão, sem hesitar, ele foi lá, pegou o filho, não esperou, ele foi rápido, acordou cedo de manhã, selou o burro, foi levar seu filho, e o Satã tentou impedir ele de diversas maneiras. Está escrito no Midrash que de repente ele estava no meio do caminho, aí começou a surgir um rio, um alagamento, e começou a subir a água, chegou até o nariz do Abraão, só que Abraão continuava, ele não estava... Porque imagina, você está fazendo uma coisa que é difícil você fazer, tá? É uma coisa que é muito difícil. Então, se de repente veio uma dificuldade que está me impedindo de fazer, você pode usar isso como uma justificativa. Olha, não é minha culpa, aconteceu isso. Tipo, então, Satã tentou de todas as maneiras impedir que Abraão fizesse o que, certo? Mas Abraão passou todos os testes, certo? Tudo isso, na verdade, você percebe que o que? Todos esses desafios, autossacrifício, foi para que Abraão chegasse no máximo nível, ele, o Yitzhak, o Yaakov, certo? Para que pudesse permitir já semear o campo para que o povo judeu pudesse receber a Torá no Monte Sinai, que foi a maior revelação que teve. Então, mas Abraão e os patriarcas receberam uma revelação de Hashem, pelo nível que ele estava, era muito alto, mas tudo isso foi por conta de toda a ocultação que teve, ou seja, toda essa ocultação foi parte da revelação grande que ele recebeu depois. Ele sabia que isso está ligado a uma revelação muito grande, ele não mediu esforços, ele está pronto ao auto-sacrifício, ao que for necessário para chegar lá. Isso é Abraão. Depois, o povo de Israel passou pelo Egito. Na verdade, o Egito, se pergunta, até se questiona, qual foi a culpa do povo de Israel? Por que eles precisavam passar na escravidão do Egito? Afinal, quem era o povo de Israel? Eram os patriarcas. Depois, Yaakov teve os 12 filhos, que eram as 12 tribos. Eram pessoas que estavam todas conectadas.
ao legado, né, dos patriarcas, a Deus, etc. E de repente começou uma escravidão e trabalhos forçados, o sofrimento do Egito, nossos sábios falam que é algo que é inigualável em qualquer outro exílio que o povo judeu passou, ou seja, muito, muito pior, o que o povo judeu passou lá. Então, como assim? Por que tudo isso, na verdade? Qual é o motivo? A gente está justo nessas parashiot dessa semana, estamos falando sobre isso, das pragas, né? Certo? Qual que é o motivo disso? Então, o motivo é, como a gente está falando dessa regra, que antes de ter uma revelação muito grande, precisou ter uma ocultação. O lado negativo tenta fazer de tudo para impedir que isso aconteça. Por quê? Porque ele vê que vai vir uma revelação muito grande. Tá certo? E aí, no final, o que aconteceu? O povo judeu finalmente chegou no pé do Monte Sinai e lá teve a maior revelação que teve até hoje, que é a revelação do próprio Deus para todo o povo, não só para o líder, para o Moshe, certo? Para o líder maior, mas para todo o povo de Israel. Todo mundo recebeu essa revelação igual, todos ouviram Deus. Está envolvido com uma ocultação anterior, certo? Depois, a jornada do povo de Israel no deserto, 40 anos, certo? Que tudo que eles passaram no deserto, todas as dificuldades que eles tiveram lá, tinha momentos que não tinha o que comer, que não tinha pão, isso tudo era testes, para ver como eles iam se sair, depois não tinha água, etc. E tudo que eles passaram no deserto não é um lugar habitável, mas tudo bem, Deus fez o milagre para que eles pudessem sobreviver lá. Mas tudo isso foi também uma ocultação, vamos dizer, para que eles finalmente pudessem adentrar em Israel, chegar na revelação máxima, que era depois da construção do templo, onde tinha a revelação de Deus mesmo aqui embaixo, tá certo? Então todas as gerações, assim funciona. O lado negativo quando ele tenta ao máximo ocultar, é porque está vindo uma luz muito grande. Vai vir logo uma luz muito grande. Assim como funciona, assim como foi na história do povo judeu como um todo, né? Essa é a regra que prevalece. Assim também, cada pessoa individual. Isso se aplica a cada indivíduo, cada pessoa. Para que a gente possa ter o mérito de uma revelação divina, para isso a pessoa tem que se esforçar, se empenhar, se sobrepor às dificuldades, às várias dificuldades. Você vê que uma pessoa, por exemplo, quer chegar mais próximo do judaísmo. Na prática, isso é muito bonito, é muito louvável. Porém, na prática, isso está envolvido com muita dificuldade. Esse é o mundo que a gente vive, esse é a galuta, o exílio. Para você ser um judeu que vai seguir tudo certinho, que seja o kasher, está tudo envolvido em dificuldades. Sejamos francos, vamos ver reais, né? O judeu quer cumprir o Shabat, tem todas as dificuldades que tá envolvidas com isso, né? Em relação ao trabalho, tem, sei lá, cada um tem as suas dificuldades, tá certo? E por quê? Porque você está subindo a um nível de revelação divina maior. E isso exige uma introdução do lado negativo que tenta atrapalhar, colocar obstáculos, certo? Por quê? Porque você vai chegar num nível mais elevado. Então a pessoa tem que se esforçar, né, para ela receber uma revelação de Hashem. Então isso é também na vida de cada pessoa, muito mais ainda quando a gente fala no povo judeu como um todo, para que a gente possa ter mérito de uma luz divina muito especial, certo? Para isso precisa passar por vários obstáculos, várias dificuldades, muitos altos sacrifícios. Em outras palavras, é isso que é o exílio, o significado do exílio tão longo que a gente está, é para chegar na luz divina tão grande que vai ser a redenção. Quer dizer, desse exílio que nós estamos no meio dele, né? Pensando um pouquinho, não muito longe para trás, o que foi o Holocausto, todo o sofrimento que nunca houve algo igual na história da humanidade, né? Que um povo passou, certo? E todo o exílio como um todo, as outras perseguições do passado, que não foram poucas e não foram, que sejam os pogroms, que é as perseguições de comunidades, dizimaram comunidades inteiras,
a Inquisição, que queimavam judeus em praça pública, certo? Então, tudo isso, na verdade, faz parte desse exílio. Por quê? Porque o resultado disso vai ser uma luz tão especial e tão grande que é a era de Mashiach. Ou seja, tudo isso faz parte do povo judeu como um todo, né? Todo esse exílio que está incluído, tudo isso que a gente falou, é justamente o pré-requisito para... Já foi, né? Já passou tudo que tinha que passar, agora acabou. Para chegarmos nessa luz tão grande da redenção que vai ser através de Mashiach. Então, por isso, quando chegou o momento de se revelar essa revelação da Torá da Hassidut, que isso é o Tânia, tá? É uma revelação divina muito, muito especial, infinita. Então, para isso, houveram muitas dificuldades, muitos obstáculos, testes, autossacrifício, para chegarmos no que é o Tânia, tá? E tem várias histórias, relatos sobre o autossacrifício, tanto do Baal Shem Tov, que fundou a Hassidut, como a gente falou nas aulas anteriores, o que é a Hassidut do Baal Shem Tov, o que acrescentou a Hassidut Chabad, tudo isso já foi falado, mas o autossacrifício do Baal Shem Tov, do Magid de Mezerich, o sucessor do Baal Shem Tov, e seus alunos, que são todos os Rebes, tanto o Alter Rebbe, que fundou a Hassidut Chabad, mas tiveram outros Rebes que fundaram outras dinastias hassídicas, e toda a oposição da Polônia, exato, toda a oposição que tinha, vocês não têm noção do que era a oposição no mundo judeu contra a Hassidut. A Hassidut era um novo movimento, quando surgiu. Agora sim, mas não é igual o que é a oposição de hoje para antigamente. Você tem ideia? Era pior ainda. Muito pior. Antes. Os Mitnagdim. Então, por exemplo, só uma passagem eu vou contar assim, para a gente ter uma noção. Tinha um Hassid, acho que do Rebbe de Karlin. Karlin é uma das dinastias hassídicas, que também é aluno do Magid de Mezerich. E ele estava viajando para passar Shabbat com o Rebbe dele. E estava viajando, só que atrasou e ele acabou ficando no Shabbat, numa cidadezinha, ele não conseguiu chegar, não. Aí ele foi procurar um lugar judaico para passar, né? Uma casa de um judeu, porque é Shabbat, como fazer? Ele achou uma casa que tinha mezuzá, e ele perguntou, bateu na porta, falou, posso passar o Shabbat com vocês? Aí ele falou, tá bom. Ele não foi muito assim, efusivo. Tá. E, na verdade, quando ele entrou, ele viu que tinha um problema sério lá, que era um casal que tinha um filho, e esse filho estava muito, muito, muito mal. E eles falaram, olha, não temos muita coisa, não, mas tudo bem, se quer ficar aqui, fica aqui. Tá? E o filho estava muito mal de saúde, muito, muito, muito mal. Até que, no meio do Shabat, ele faleceu, o filho. E aí, o pai inconsolável, né? E aí a mãe tentava consolar o pai, falou, mas imagina, se nosso filho crescesse e se tornasse um ladrão, é melhor que se ele faleceu agora, de uma maneira que ele não... Aí o pai não se consolava, imagina se nosso filho crescesse e fosse um assassino, um ladrão, não só um ladrão, mas um assassino que matasse pessoas, imagina, um rachá, um perverso que... Aí o pai não se consolava, até que ela falou, imagine se nosso filho fosse igual ao seu irmão. Quando ela falou isso, aí o pai se acalmou. Aí essa visita estava lá, falou, quem deve ser o irmão desse cara? Imagina, deve ser o cara, imagina, se tentou consolar que ele podia ser um ladrão, mas ele não se consolava, ele podia ser um assassino, quando falou, ele podia ser igual ao seu irmão, aí ele ficou com essa dúvida, ele tentou consolar, lógico, lá, né? Tá bom, acabou o Shabbat, ele saiu, continuou a viagem, chegou até o Rebbe de Karlin. O Rebbe falou, oi, como você se atrasou, você não veio?
Não, que eu fiquei numa aldeia aqui perto, porque eu não consegui chegar em Shabbat. Qual aldeia? Tal, tal. Ah, tá. Então você viu meu irmão lá? Quem era o irmão? Era o Rebbe de Karlin. Mas você tem uma ideia como era a oposição contra os Hassidim. Quer dizer, para ele, um Hassid era pior que o maior assassino que tivesse. Não, isso é uma pequena história para mostrar o que era a oposição. A oposição era absurdo, né? era muito, tipo, um filho que adotasse a linha hassídica, ele era considerado pelos pais como eles rasgavam a camisa, falava Cádiz, de luto. Perdeu o filho. Tipo, essa era, assim era. Então, mas a oposição era muito... Na verdade, por que essa oposição toda? De maneira lógica falando, porque uma época anterior houve o Shabtai Tzvi, um falso Mashiach. Um cara que começou a se autoproclamar Mashiach. Ele falou, e justo ele aproveitou uma situação que o povo judeu estava numa situação muito, muito, muito debilitada. Foi depois de um pogrom que dizimou comunidades judaicas, e o povo naquela época vivia de uma maneira muito precária financeiramente, quer dizer, materialmente. Era muito difícil a vida, e ele se aproveitou disso, falou, Mashiach. Então isso deu, ele se aproveitou disso. Festa de esperança, para ele conseguiria ele conseguiria criar vários adeptos, porque todo mundo estava numa situação totalmente negativa, precária, desesperado, né? Então ele foi o que ele fez. E aí ele levou uma boa parte do povo acreditou nele, né? E ele falou, não, agora vamos para Israel. Só que quando ele chegou na Turquia, né? Aí ele foi pego pelos turcos otomanos, ele foi preso, aí o cara forçaram ele a se converter, ele se converteu ao islamismo. Aquilo quebrou totalmente, foi um baque assim inigualável na história do povo de Israel. O sultão. O sultão. Aí o que acontece? Depois desse advento veio o Baal Shem Tov. Então é de se esperar que a oposição vai ser muito grande, porque imagina, acabou de surgir um cara, mas agora vem uma nova filosofia, imagina qual vai ser, certo? Então isso é a explicação assim simples, mas, ou seja, para o começo da Hassidut foi muito difícil. Ficaram temerosos, né? Sim. Ficaram na mesma época, o Baal Shem Tov, um pouco depois, foi né? depois, um pouquinho depois. Um O Shabtai Tzvi, não chegaram a viver na mesma época. Não, 1640, o Shabtai Tzvi teve, sabido, o pogrom que teve, tem até o ano que foi terrível. Foi naquela época, depois disso que ele veio. O Baal Shem Tov foi no final dos 1600, 1690, sei lá. Estou falando assim por cima, não sei exato. Mas alguma coisa assim. Tá. Foi 90 anos de diferença? De o quê? Foi Não, 90 anos? não sei, foi alguns anos. 100 anos? Foi na mesma época, não. Mesma época. Mesma geração? Mesma geração, isso. Certo? Então é sabido, por exemplo, que quando o Alter Rebbe, ele começou a difundir a Hassidut Chabad, aí teve um decreto contra o Alter Rebbe de cima, tá certo? Que ele tinha que morrer, tá? E aí a filha dele, tinha uma filha chamada Dvora Leia, né? Essa Dvora Leia tinha um filhinho que chamava Menachem Mendel, que seria o terceiro Rebbe, o Tzemach Tzedek. Menachem Mendel é conhecido como Tzemach Tzedek. Aí o que acontece? Ela descobriu que tinha esse decreto, o que é isso? Shabtai Tzvi. 1626, 1676 ele morreu, por aí, é isso. Nessa época que foi essa o Baal Shem Tov, 1690. Por aí. Por aí. Tá? Aí, o que acontece? Baal Shem Tov. A Rebbetzin Dvora Leia, a filha do Alter Rebbe, descobriu que tem esse decreto contra o pai, não sei se o pai revelou, alguma coisa assim. E ela decidiu agora entrar na história, e ela pegou 3 rabinos, como um tribunal judaico, Beit Din,
E ela falou que eu quero que vocês decretem que eu vou dar minha vida, todos os anos que faltam para mim viver, para o meu pai. E aí eu vou falecer. Na frente do Beidino, ok? Fala. Ela sabia que isso dependia toda a Hassidut que vai ser depois, quer dizer, ela entregou a vida dela, literalmente. Ela profetizou. Aí em Rosh Hashanah, no dia seguinte de Rosh Hashanah daquele ano, ela faleceu. Antes dela falecer, ela pediu para o pai, o Alter Rebbe, que é do Hashem Tov? 1698. Ela pediu para o pai dela, o Alter Rebbe, cuidar do filho dela, porque já que ela vai falecer, que realmente o Alter Rebbe assumiu sobre ele cuidar, e graças a ela, a Hassidut pôde se manter, o Alter Rebbe continuou divulgando, quer dizer, todas essas dificuldades... Mas o pai o pai aceitou isso? Já tinha sido, não tinha como escolher. Aí ele não ficou sabendo antes. Só depois ele ficou sabendo. Depois, E aí, acabou. Mas o que acontece? Ela se entregou pela Hassidut, e isso permitiu com que a Hassidut pudesse ser passado, revelado pelo Alter Rebbe, e isso deu mais 20 anos de vida, e graças a esses 20 anos foi que a Hassidut realmente prosperou. Então, na verdade, todas essas dificuldades é o que a gente falou, que antes de uma luz muito grande se revelar, tem muita ocultação, autossacrifício, etc., para se revelar, mas o ponto é que nunca você pode dizer, isso, vamos dizer, individualmente, cada um tem que aprender uma lição, que quando você tem uma coisa, dificuldades, não quer dizer, na vida, não quer dizer que você tem que parar. Eu tenho dificuldades, tá difícil, né, esse caminho, né? Essa dificuldade não é um sinal de cima, muita gente até pensa que eu estou no caminho certo, eu tenho que mudar de caminho. Não, ao contrário. Daqui você vê que é esse o caminho. Quando tenho dificuldades, quer dizer que é por aí, porque essas dificuldades é uma introdução de algo muito grande que vai vir. Ok? Vamos ler um pouquinho no texto. Vamos lá, revelação divina e a ocultação oposta. Estamos comigo? Tem? Vai. Um conceito fundamental, aqui é o princípio bíblico, Deus fez um oposto ao outro. Que a gente falou, uma coisa equilibrada à outra, o lado bom com o lado, né, não bom. Isso. Fundamento na metafísica judaica, para cada aumento de luz, há um aumento proporcional de escuridão. Forças que têm de pedir essa luz. A aplicação às perseguições sofridas pelo autor Alter Rebbe, as prisões e as falsificações do texto não foram meros acidentes históricos, mas uma reação das forças de ocultamento, Sitra Achra. Sitra Achra quer dizer o outro lado, é o lado negativo. O lado oposto à santidade. Exatamente. Tentando impedir que uma luz tão forte chegasse ao mundo. O sofrimento físico dos líderes racídicos é visto como o preço, entre aspas, espiritual para romper esse bloqueio. A gente já vai ver o que isso tem a ver com a impressão do Tânia, tá? O texto fundamenta que a história do povo judeu não é composta de eventos aleatórios, mas um padrão de luta pré-revelação. Não é simplesmente que por acaso veio uma dificuldade, não. Tudo tem O autor utiliza exemplos bíblicos para provar que nenhum salto de consciência espiritual ocorreu sem um oposto tentando impedi-lo. Abraão, os patriarcas, o texto cita as 10 provações de Abraão, os sofrimentos dos patriarcas. Isso não foi mero azar, mas o preço espiritual e a preparação necessária para que a semente da santidade pudesse germinar no mundo. O Egito e o Sinai, a revelação máxima da Torá, Matan Torá, só foi possível após o Egito, com todos os seus horrores. A escuridão do exílio serviu como contraste necessário para a recepção da luz do Sinai. O deserto, o texto cita a caminhada de 40 anos pelo deserto grande e terrível, com serpentes e escorpiões. Essa jornada de dificuldades era a condição prévia para o ganho espiritual na entrada de Israel. O fundamento, a história de Israel prova que a ocultação, sofrimento e dificuldade é, na verdade, o invólucro que protege e precede a revelação. Agora, cada indivíduo, o texto transpõe essa lei histórica para a psicologia espiritual de cada pessoa. Ele afirma que o que acontece com a nação, acontece com o indivíduo. Esforço e fadiga. Para que um judeu sinta um despertar espiritual ou uma revelação divina em sua alma, ele deve primeiro trabalhar, fatigar-se e superar muitas dificuldades. Porque a gente falou que para você chegar num nível mais alto, exige trabalho e esforço.
né? Então, todo esse esforço e trabalho é justamente o que gera uma revelação maior depois. A regra da proporcionalidade, o texto muito claro, quanto maior for a revelação divina, que a pessoa deseja alcançar, mais forças ela deve investir para ser digna dela. É o preço, né? É o preço. Fundamentação lógica para que uma pequena luz individual é necessário para uma pequena luz individual é necessário esforço. O texto usa a lógica de Kal Vachomer. Kal Vachomer é um estudo de argumento menor para maior. Se algo menor é assim, então imagina algo maior, né? Que é um estudo de lógica. Quanto mais para a revelação do Tânia, agora falando transportando isso para a revelação do Tânia, a gente falou que toda revelação exige uma escuridão anterior. Então assim também, em relação à revelação do Tânia, que é uma Torá da alma, se necessário um nível extremo de auto-sacrifício e superação de obstáculos, a conexão com a redenção. O texto une esses conceitos, história e indivíduo, para explicar o exílio atual, assim como um indivíduo sofre para crescer e a nação sofreu para receber a Torá ao longo do exílio, e que é a ocultação necessária que precede a revelação final, redenção global por meio de Mashiach. Ok? É a mesma coisa, o mesmo assunto. Por isso que o exílio é tão escuro, tão difícil, uma inversão de valores e tudo isso, porque a revelação que vai ser muito maior. Tá? A oposição, bom, esse é Samech Mem, o lado oculto, o lado negativo. Samael, ele fala. Ok? Não é um sinal de que o caminho está errado. Pelo contrário, conforme o texto, a intensidade da barreira é um indicador da magnitude da luz que está por vir. Se a oposição do altar foi violenta, é porque a luz que ele traz é infinita. Tá bom. Agora, vamos ver o que implica a impressão do Tânia. Porque, na verdade, o Tânia foi escrito pelo Alter Rebbe. Ele foi minucioso em cada letra, em cada detalhe do livro. Está escrito que, é sabido que ele estava escrevendo a palavra e etc., uma dos textos do Tânia, ele estava em dúvida de colocar só etc. ou a palavra e etc. Ele ficou em dúvida alguma. V. Só o Vav. O Vav, sim. V, Hulei. Hulei somente ou V, Hulei, a letra Vav. Nisso ele ficou algumas semanas pensando qual seria a consequência, se é assim, se é assim. Ou seja, para você ter ideia... Não foi Ruach. Foi Ruach HaKodesh, mas se você ter ideia, como foi a precisão de cada letra do Tânia, é incrível, é uma coisa muito... Então o que acontece? O Rebbe escreveu o Tânia. E aí, como funcionava naquela época? Havia os copiadores Sofrim. Sofrim seriam os escribas, vamos dizer assim, que eles pegavam o manuscrito, e eles copiavam, né, palavra a palavra, para difundir. Assim começou a difusão do Tânia. Não tinha impressora. Ainda não tinha impressora, mas o Alter Rebbe no começo ele não queria imprimir. Certo? Por quê? Porque estamos falando aqui de uma revelação muito grande, é um nível divino muito alto que o Alter Rebbe está trazendo aqui no mundo. Como a gente falou, não é uma inovação de um ser humano, na verdade é uma revelação divina muito grande que estava aqui em jogo. Então o Alter Rebbe queria trazer essa revelação ao mundo, mas imprimir seria oficializar aquilo, trazer aquilo de maneira oficial aqui embaixo, como o terceiro Rebbe fala, algo que é impresso é para sempre. Isso é, então, descer a tal ponto no mundo físico, sim, mas descer a tal ponto no mundo físico, tornar aquela revelação divina de uma forma tão oficial aqui no mundo, ainda a esse nível o Alter Rebbe não estava pronto ainda. Definitiva, exato. Então, no começo era cópias, então os Sofrim copiavam. Só que como a gente falou, haviam os opositores. E os opositores faziam de tudo para usurpar, como falar, distorcer o que era Hassidut, para que os grandes líderes opositores do judaísmo, que eles fossem contra a Hassidut. Então, por exemplo, os opositores pegavam os textos e copiavam e colocavam no meio palavras de heresias, de kofrut, coisas que são contrárias a Deus, como para mostrar, olha, como esse texto é... E a cópia desse texto que deram para o Gaon Divina. Gaon Divina
era um grande líder de Vilna, que ele era um dos opositores grandes, mas quem fez dele um opositor foi os alunos, que eles faziam maledicência, sabotavam dos Hassidim, certo? Por quê? Para que ele colocasse Herem, excomungasse a Hassidut, né? Então começou a ter cópias falsas, que começou a modificar o conteúdo do Tânia. E aí o Alter Rebbe, ele falou, não, na verdade isso não pode acontecer. Então, para isso ele aceitou, certo, que fosse mandado a impressão, mas ele pediu 2 amigos dele que dessem a sua Haskama. Haskama quer dizer a sua introdução. Não introdução. Aprovação. Ele queria também a aprovação de 2 grandes líderes que eram amigos dele para ele imprimir. E tem o Rabi Zusha de Anipol e Rabi Yehuda Leiba Cohen. São 2 grandes rebes. Akadma, o que é? Né? Haskama é a aprovação. E Akadma é... Akdama é a introdução. Tá? E aí, então o que acontece? Quando o Alter Rebbe viu que estava acontecendo isso, então eles colocaram, mandaram para impressão, só que tem uma lei, certo? Que você não pode... existe no Brasil também essa lei, que você não pode... como fala? Direitos autorais. Direitos autorais. Você não pode fazer nada sem a autorização expressa do autor, né? Então, isso é uma lei da Torá. Então, esses 2 sábios que colocaram a aprovação, falaram que 5 anos, ninguém pode imprimir nada, isso recai uma excomungação para a pessoa que fizer, quer dizer, é uma coisa bem forte, certo? Que isso é contra a Torá. Então, para que se preservasse o texto original, então foi a impressão, que a impressão já faz da forma que tem que ser, como o Alter Rebbe de fato escreveu o Tânia, mesmo que aqui você está trazendo essa luz tão grande, num nível tão mundano mesmo, agora passou a ser algo realmente efetivo no mundo, eterno, uma coisa impressa, tá? Mas o Alter Rebbe, ele decidiu que tem que fazer, porque senão iam receber coisas diferentes, né? E assim... 5 anos é pouco, Rabino. Não, então 5 anos depois se renovou isso, tá? Mas enquanto isso, nesses 5 anos, o que foi feito, foi impresso uma quantidade muito grande do Tânia e foi espalhado para todos os lugares. Quanto? E sim, não sei, mas foi muitas impressões para que todos tenham o texto real, original, tá certo? 30 mil, então, inclusive o Rebbe dá uma importância muito grande para a impressão do Tânia. Você sabe que tem uma campanha do Rebbe de se imprimir Tânia em vários lugares, né? Qual é a ideia? Na verdade, o Tânia o Tânia representa a fonte, o manancial da Hassidut. Aquela que quando o Baal Shem Tov subiu no nível de Mashiach, assim conta-se, é uma carta do Baal Shem Tov, que ele perguntou o Baal Shem Tov perguntou para o Mashiach, quando você vai chegar? Ele falou, quando suas fontes, ou seja, a Hassidut, se espalhar para fora, até fora. Isso que é a resposta do Mashiach, tá certo? Então... Meu pai foi para Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, para imprimir o Tânia. Meu pai, lembra? Sim, tá vendo? Você lembra dele? Não lembro. Não lembro. Mas aí o que acontece? Existe uma forma que você pode levar um Tânia que foi impresso em algum lugar para todos os lugares estudar o Tânia lá. Então, você está levando a fonte ou as águas para lá. Só que existe uma qualidade melhor ainda quando você, naquele lugar próprio, você imprime o Tânia. Que a fonte vem de lá mesmo. Certo? Existe uma questão assim muito... Então o Rebbe incentiva que se imprime Tânia em todos os lugares. Vocês têm, né? Tem toda uma história do Rabino Alper. Quando, vocês lembram do navio chamado Barão de Tefé? Lembro. Um navio brasileiro que foi para a Antártica. Uma missão na Antártica do Brasil, né? E o Rabino Alper descobriu que tinha um judeu na missão. Ele falou o quê? Ele pediu para o Rebbe para imprimir o Tânia na Antártica, né? Sério, tem toda a história.
E aí, isso aconteceu. Aí ele foi lá, naquela época que não tinha ainda toda a tecnologia que nós temos hoje, mas ele levou a impressão que tinha, da forma que era feita, não sei exato. Ele foi lá e imprimiu o Tânia na Antártica. E não só na Antártica, hoje tem impresso o Tânia em todos os lugares. Por quê? Tem judeu lá? Tinha aquele judeu que estava na missão e ele estudou o Tânia com o Rabino Alper, não sei, pelo telefone, né? Quer dizer que a Hassidut vem de lá mesmo. E assim, vários lugares do mundo. Você pega a página no final do Tânia, tem todos os lugares onde foram todas as impressões do Tânia. São milhares. No Brasil tem também milhares, eu acredito. Mais do que centenas de lugares. Vários lugares foram impressos o Tânia. E no mundo inteiro. Então, essa ideia que, na verdade, a gente trazer o próprio manancial para o lugar. Quer dizer, mas qual que é a diferença entre imprimir no lugar e levar o livro pronto? Então, isso você pode levar, mas isso tem a ver com outro lugar. Mas você está levando, tudo bem. É como se fosse que você tem a fonte de luz e a fonte de luz ilumina e chega até lá, até longe. A fonte de luz é uma coisa, a luz que reflete é outra coisa. Aí você imprime lá, a fonte de luz é lá. Então a Hassidut, ela chegou ao ponto de ser, tem a ver com aquele local, espaço físico, né? Que a Hassidut, ela vai preenchendo cada espaço físico do mundo. Isso é como cumprir aquilo que Mashiach falou para o Baal Shem Tov, que quando chegou a hora de eu me revelar, Mashiach, quando sua fonte se espalhar para fora, para todos os lugares, mas de uma forma que cada lugar tem a ver com aquilo. O lugar físico tem a ver com aquela, entendeu? Quer dizer, naquele lugar foi impresso. Essa é a ideia da impressão do Tânia. Depois a gente vê. A gente mostra onde foi. Tem no Tânia no final, dá para ver. Quero ver. Tá. Então aqui a gente falou que já que o que levou ele a fazer isso, primeiro, que era vários escribas falsos que estavam, como se falou a palavra? Adulterando, sabotando o Tânia, certo? E aí estava chegando informações totalmente diferentes do que o que é o original. Por isso o Alter Rebbe decidiu não ter que levar a impressão, tá certo? Que aí todo mundo vai receber o texto certo, final, corrigido, e vai fazer muitas cópias, até que todo mundo vai ter o Tânia original. E quando o Alter Rebbe viu que estava acontecendo isso, ele entendeu que por divina providência era o momento de imprimir. Porque não é tão fácil a adição do Rebbe para imprimir, como eu falou antes, trazer algo tão elevado, certo? Uma luz tão grande, de uma maneira tão fixa no mundo, de uma maneira oficial, impressa, definitiva para sempre, não era fácil. O Alter Rebbe no começo não queria, certo? Depois que ele viu que estava tendo essas falsificações, tudo isso, então aí ele viu, divina providência, que deve ser que chegou o momento de imprimir. Porque essa é a única forma de você manter o texto fiel ao que ele é de verdade. Original. Mas é semelhante à Torá oral, não? Que o quê? Que teve um momento que teve que imprimir a Torá oral, porque senão ia se perder. Boa. Certo. Vamos lá. O significado de imprimir o Tânia, vamos ver agora no texto? Para o Hassidim Chavad, a impressão não é um mero ato de reprodução gráfica, mas um evento metafísico. A gente falou, você está trazendo algo super elevado no mundo de uma maneira muito oficial. Infusão da luz no mundo físico, imprimir significa introduzir a luz divina maravilhosa no mundo material de forma oficial e eterna. O texto cita o Tzemach Tzedek, afirmando que o que é impresso é feito para as gerações das gerações, Ledorei Dorot. Territorialização da divindade, o texto menciona uma explicação do Rebbe, de Lubavitch, sobre a importância de imprimir o Tânia em cada lugar do mundo. Isso serve como uma declaração clara de que a divindade infinita está presente naquele local específico, fazendo com que a luz brote de dentro do próprio lugar, uma vez de ser trazida de fora. A diferença em vez de trazer de fora, mas que brote de lá mesmo. Porque o Alter Rebbe tinha receio, não queria imprimir inicialmente. O texto afirma que a hesitação do Alter Rebbe não era apenas humildade, mas baseava-se em dois motivos principais: necessidade de força espiritual. Por ser uma revelação de luz infinita, a impressão exigia forças divinas especiais. Como a revelação era imensa, ela despertava uma ocultação oposta, a resistência das forças espirituais negativas ao Sitra Achra. Como a gente falou no começo, que tem uma coisa muito grande que está vindo, desperta uma ocultação.
O Alter Rebbe sabia que a impressão oficial traz lutas e sofrimentos intensos, como perseguições e prisões, pois o acusador lá no alto argumentava que o mundo não era digno de tal nível de segredo. A falsificação pelos opositores. Antes da impressão, o Tânia circulava em manuscritos com tracing. O texto menciona que os escritores estranhos, seriam sofrim, opositores ou copistas mal intencionados, falsificavam o texto, inserindo palavras de heresia a cada poucas linhas para difamar o movimento perante os líderes como o Gaon divino. O que fez para mudar a ideia? O Alter foi compelido a imprimir por 2 fatores: preservação da pureza, para cessar a propagação das cópias erradas e falsificadas que estavam confundindo o povo. 2, sinal do alto, de acordo com o texto, como nada ocorre ao caso, a própria necessidade de combater as falsificações foi entendida como uma instrução de divina providência, de que o tempo da revelação, a impressão finalmente havia chegado, apesar dos riscos. Esse é o ponto. Em resumo, ele tinha receio devido à magnitude da luz, que geraria uma oposição violenta, e à santidade do conteúdo, mas imprimiu para salvar a integridade da doutrina, é porque o momento profético de preparar o mundo para Messias. Tá, agora vamos chegar no terceiro ponto aqui, que o Tânia ele é, na verdade, uma cura para as doenças e é uma revelação da luz da redenção. Então, para isso... Deixa eu fazer uma pergunta desse negócio da impressão. Hoje em dia, isso também é considerado? Por exemplo, se imprime-se em um lugar ou se leva o livro, é diferente. Sim. Hoje em dia mesmo... Sim. A campanha do Rebbe é que cada lugar se imprima o Tânia. A gente falou até na Antártica, não sei se você estava já quando falou. Ele estava ouvindo, peguei no meio. Sim. Em vários lugares foi impresso o Tânia e tem essa campanha. Eu vi que agora tem grupos no exército israelense lá que imprimem Tânia nos... Quando eu cheguei em Gaza, em todos esses lugares. Sim. Agora é tudo virtual, né? Sim, mas a gente imprime tudo. Então, nas aprovações, que tem esses 2 amigos do Alter Rebbe, que foram junto com ele para realmente assumir toda a responsabilidade de trazer tudo isso numa forma física oficial. Então, tem o Rabi revelado, tem o Rabi Yehuda Leib Cohen e Rabi Zusha de Anipoli. Então, Rabi Yehuda Leib Cohen, ele coloca Ka'et Ismach Israel, agora se alegrará Israel. Então tem 2 significados, já que o significado simples é que o povo de Israel vai se alegrar com o que está sendo impresso aqui, que vai chegar a todo mundo, isso vai trazer alegria ao povo de Israel. Outra explicação, que Israel, na verdade, é Israel Baal Shem Tov, o nome do Baal Shem Tov. Agora o Baal Shem Tov vai se alegrar porque as suas mananciais estão sendo realmente espalhadas, chegando a todos os lugares, né? O Reb Zusha, o outro rabino, amigo, ele fala Shnat Peduteinu. Ele coloca o ano, que ele coloca, em vez de colocar Tav Kuv Nun Vav, que foi o ano que foi impresso, ele colocou Shnat Peduteinu, o ano da nossa redenção, certo? O que ele queria falar, na verdade, que com o Tânia nós vamos sair e receber o Mashiach, ou seja, o Tânia é o livro que vai proporcionar para nós receber a redenção, Mashiach. Por isso que ele colocou Peduteno, o ano, que é o mesmo valor numérico daquele ano, a palavra Peduteno, que é a nossa redenção, certo? Mostrando, insinuando que o Tânia é o livro com o qual a gente vai receber Mashiach, e também que a gente experimenta na véspera do Shabat, a comida do Shabat. É sabido que cada milênio representa um dia, para Deus cada milênio é um dia, então é sabido que o mundo vai ser 6 dias, e o 7º dia é o Shabat, que é a redenção, tá? Então existe uma lei no Código de Lei Judaico que é bom você experimentar da comida do Shabat. Chega sexta-feira, é bom você experimentar a comida do Shabat para ver se está tudo bom, se não falta sal, se falta algum outro ingrediente, para você chegar no Shabat e comer a comida. Então você já começa a experimentar, certo? Então aqui, na verdade, quando estamos hoje, na época do Baal Shem Tov, era sexta-feira, meio-dia. Se você faz a conta, porque o Baal Shem Tov viveu no ano 5.498, tá? Já era meio-dia do dia, porque cada 1000 anos é um dia inteiro, então já tinha passado 500 anos, 5.500, já chegou no meio-dia. Quer dizer, já é véspera do Shabat, no começo da tarde,
certo? Então aí é uma mitzvah se experimentar da comida do Shabbat. O que é a comida do Shabbat? É Hassidut. A Hassidut é a parte mais interior da Torá, Pnimiut da Torá, isso é a Torá de Mashiach. Essa é o que vai ser revelado de maneira muito mais forte com Mashiach. Então quando chega na véspera do Shabbat, na véspera de Mashiach, a gente já tem uma mitzvah de experimentar. Por isso que o Tânia, a revelação do Tânia veio naquela época, a impressão do Tânia, para que seja realmente, chegue a todos, que todos possam experimentar, sentir um gostinho do que vai ser a redenção, tá certo? E o Rabi Yehuda Lei Bakoy, mais ou menos, Tavkuf Nun Vav, depois a gente faz o cálculo. Rabi Yehuda Lei Bakoy, ele escreveu, no ano que ele escreveu, Tavkuf Nun Vav, ele fala, isso faz uma alusão, Tânia Ketora Tenshama Veruach. Tânia é um Ketora, tem um incenso para a alma e para o espírito. Ou seja, que ele mostra que o Tânia é uma cura para a alma. Tá certo? Ketoret é um incenso, mas tem um significado de cura. Quer dizer, o Tânia, ele vem para realmente curar a alma e a gente conseguir, que a gente que está sofrendo com a materialidade, com o galut, com o exílio e tudo isso, a gente precisa dessa cura, dessa força que o Tânia dá para a gente. Tem um exemplo do Pinchas Mikoritz, que ele falou que ele era contra que se difundisse, que se revelasse o Tânia. Era um grande rebbe também, mas ele era contra porque uma vez estavam se espalhando os folhetos de Hassidut e de repente ele viu que caiu no chão e pessoas pisaram. Então ele teve uma oposição muito grande para que se não se revelasse essa Hassidut. E aí foi dado o exemplo, o Alter Rebbe deu um exemplo, que é como a Hassidut seria a pedra preciosa da coroa do rei, né? Então, como exemplo que um rei tinha um filho e estava muito doente, e os médicos falaram que a única forma de talvez conseguir salvar a vida do filho, se pegasse essa pedra preciosa, mais preciosa que ele tinha na coroa do rei, diluísse, moesse ela, diluísse em água, triturar ela, moer em água, e quem sabe se entrar uma gota dessa água na boca do filho, mesmo que ele estava inconsciente e tudo, isso pode salvar o filho. Qual que é qual a atitude do rei? O rei pode ser que aquilo é todo que faz ele um rei, a coroa, mas ele abre mão de tudo por causa do filho. Então ele permite que isso seja feito. Então o que acontece? Você moe e tritura a pedra, você coloca com água, você vai tentar jogar na boca do filho, muita água vai cair no chão, certo? Mas vale a pena, porque uma gota vai conseguir entrar na boca dele e vai salvar ele. Então essa é a explicação que ele deu, que na verdade a Hassidut representa o nível mais alto, os segredos mais profundos de Hashem, da Torá, etc. Isso representa aquela pedra preciosa. Então, isso que a Hassidut foi espalhada, e até pessoas pisaram, né? Isso na verdade faz parte porque vale a pena, porque talvez um pouquinho vai entrar no povo de Israel que está numa doença, entre aspas, no exílio e toda a escuridão espiritual, certo? Então isso vai poder salvar o povo de Israel, vale a pena, certo? Então, e com isso a gente termina. Vamos só terminar o texto aqui e aí a gente vai. O Tânia como cura, incenso espiritual. O Rabi Yehuda Lei Bakoy é um dos que colocou a sua aprovação, escreveu sua aprovação no ano 5556, tá certo? A acróstico sagrado, o autor do texto destaca que o ano está de uma forma acróstica, Tânia que torna chamar Veruach. Tânia é um incenso para a alma e para o espírito. A função da cura. Assim como o incenso que torna do templo tinha o poder de deter pragas e purificar o ar, o estudo do Tânia atua como uma medicina espiritual. O contexto de Ikvitá de Mashiach, o texto fundamenta que nas gerações que antecedem Mashiach, calcanhares de Mashiach, as doenças espirituais, dúvidas, desânimo, frieza na fé, tornam-se muito fortes. Por isso, Deus permitiu que a revelação desses segredos, não como um luxo intelectual, mas como uma cura obrigatória para que o judeu tenha forças para sobreviver espiritualmente aos testes difíceis desse período. A revelação da luz da redenção, o sabor do Shabbat. Este ponto baseia-se na aprovação do Rabi Zushi da Nipoli, que alude ao Tânia como um meio pelo qual Israel sairá ao encontro do Mashiach. A regra da véspera do Shabbat, o texto fundamenta-se em uma lei citada pela Analisa, que quem deseja comer no Shabbat deve preparar e pode provar da comida da sexta-feira, o meio-dia do sexto milênio. No plano místico, cada milênio da criação corresponde a um dia da semana. O sexto milênio é a sexta-feira. O Baal Shem Tov e o Alter Rebbe surgiram após o meio-dia deste milênio, ano 5500. Conclusão: como estamos no período da véspera do Shabbat da história, é permitido necessário começar a revelar a luz da redenção, sabor de Shabbat. O
Tânia, portanto, uma antecipação da sabedoria que o Mashiach ensinará a todos. A fundamentação da pérola do rei, para assinar essa explicação, o texto da famosa palavra do Alter Rebbe, resposta a Pinchas de Koritz, a pedra preciosa representa os segredos mais profundos da divindade, a Hassidut. O filho do rei representa o povo judeu em estado de desmaio espiritual. O sacrifício do rei, Deus, ordena destruir sua própria coroa, revelar o que deveria ser oculto, para tentar salvar o filho. O objetivo, mesmo que muita da luz seja derramada, mal interpretada ou desperdiçada por quem não a valoriza, o rei aceita o risco para que uma única gota entre na boca do filho e desperte ele. Muito bem, isso termina a aula de hoje, certo? Essa é a primeira aula do segundo módulo, Bezat Hashem. A gente vai seguir mais 2 aulas desse módulo. Ok? Que Mashiach se revele já. Amém.